apagão mundial tem sido frequente, né, acontecer pequenos apagões. Nós estamos no tempo do fim e a intenção aqui não é causar um alarde para deixar você com medo, tá? A gente precisa ter maturidade para entender que no tempo do fim coisas vão acontecer, coisas que não são comuns. Há alguns anos atrás, né, as pessoas estavam com máscara, eu só não, né, eu só não fiz parte do grupo que, né, abaixou a cabeça, do grupo que, né, entendeu? Porque um pai de um amigo meu, depois de 3 dias, faleceu. Pois é. E agora imagina acontece um apagão, eu não vou nem dizer mundial, tá, gente? Vamos lá. Todo mundo já, né, viveu a situação de falta de luz. Tá? 3 horas, 5, 7 horas sem luz, talvez alguns 1 dia, 2 dias. Não lembro se eu já cheguei a presenciar 1 dia sem luz, 2 dias, tá? Não lembro, tá? Mas imagina que aconteça um apagão de 2, 3 dias, tá? Na sua localidade onde você mora, tá? No seu bairro. Agora imagina que não é somente no seu bairro, agora imagina que é no seu município, no seu estado, tá entendendo? É simplesmente, não precisa acontecer um apagão mundial para o mundo entrar em colapso. Não precisa. Nem sei se vai acontecer isso, tá? Talvez lá no finalzinho do finalzinho, né? É possível, é bem possível. Mas não precisa acontecer, sabe, essa coisa toda que a gente imagina de apocalipse. E obviamente que o que está na Bíblia vai acontecer, isso é fato, tá? Mas não precisa ser algo mega grandioso para simplesmente o mundo, né, entrar em um estado, né, de crise, de colapso, tá? Na verdade, é algo mega grandioso, né, se acontecer um apagão e simplesmente ficar 2, 3 dias, sei lá quantos dias, né, é algo realmente fora do comum. Só que é algo tão simples de ser feito, de acontecer, simples, né, entre aspas, né, porque não acontece. Por que será que não acontece, né? Porque é óbvio que, né, quem tem o poder para fazer isso não vai fazer, né? Pelo menos não agora, né? Mas se a intenção é que venha haver uma crise, seja um ataque de hackers, né, um ataque de outro país, ou até mesmo uma ordem divina por um castigo, vamos dizer assim, né? Ou quem sabe a própria natureza, tá? Não que Deus foi lá e fez e castigou, mas de repente a própria natureza sofrendo com, né, o mau uso que o ser humano tem feito do mundo, né, do universo, essa que é a realidade. E de repente vem uma explosão solar, algo do tipo assim. Pois é. Gente, a intenção aqui não é você ficar com medo desesperado, tá? Mas a gente tem que entender o que você faria numa situação dessa. A gente que é honesto, seja cristão ou não, tá? É óbvio que a gente não vai sair roubando todo mundo. Agora, se ficar 2, 3 dias, mano, é crise. Muitas pessoas vão cometer crimes, tá? As comidas na geladeira vão estragar. Carne, então, estraga rápido, tá? Carne, vai estragar as comidas, gente, vai estragar. Sem luz, como que você vai trabalhar? A maioria dos empregos precisa de eletricidade para ter internet, né? Ou seja, é simplesmente uma crise em tudo. Parou, né? E como que fica? Vai entrar em crise. A gente que tem, né, um mantimento em casa, né, a gente vai ali, né, vai guardando, vai racionando, compartilha ali, né, cria um sistema ali de compartilhamento, né, com a vizinhança, junto um grupinho ali e tal. Mas uma hora vai acabar. E nessa hora que a coisa acabar, e aí? E eu não estou falando isso aqui no sentido de que eu quero ver, né, vocês se dando mal, mas nesse momento aí vai ser provado quem é honesto e quem não é, tá? Não é que a gente não seja honesto, tá? Mas até onde vai a nossa honestidade? Será que se a gente ficar, né, 3 dias, vamos supor, esgotou todos os mantimentos e a gente está com fome, a gente vai aguentar ficar 2, 3 dias sem comer? Ou a gente vai dar um pulinho no supermercado e vamos comprar como? Com que dinheiro? Não, dinheiro. Gente, com que dinheiro? Que caixa? Cadê a eletricidade? Tipo, tá entendendo? Ou seja, a gente vai querer dar um pulinho no supermercado e vamos pegar de graça mesmo, vocês vão roubar. E, pois é, mas quem não faria isso? Exatamente a pergunta. É óbvio, gente, uma situação de fome, não tem uma opção. Óbvio, temos opção, né? Podemos usar a nossa fé. A questão é, temos fé para isso? Deveríamos ter.
para orar e Deus mandar maná do céu, para orar e Deus multiplicar, tá? Isso é responsabilidade nossa, não de Deus, tá? A fé vem pelo ouvir a palavra. Se não alcançamos esse nível de fé, está faltando ouvir mais a palavra. É óbvio que nem todo mundo vai ter todos os dons espirituais, tá? A gente tem que buscar os dons, né, de acordo com o que Deus colocou no nosso coração, tá? Tem dons que Deus não vai entregar agora, que a gente não está pronto, tá? É óbvio que eu não estou aqui generalizando, né? Tipo, falando que a gente vai ser aquele super crente que pronto, a gente vai fazendo tudo, mas de fato, nos momentos finais, avivamento, muitos de nós vão fazer obras até maiores do que Jesus fez, porque Jesus mesmo disse, tá? Isso é fato, tá? Antes tarde do que nunca, já era para estar fazendo. Estamos, não em grande escala. Tem um outro aí e tal, está sendo usado por Deus em cura, em outros tipos de milagre, etc e tal, né? Mas no nível, na escala, né, que deveríamos estar, não estamos. Mas glória a Deus que a coisa está melhorando, tá? E, nossa, então quer dizer que você, numa situação dessa, você ir lá no supermercado e pegaria a comida de graça sem pagar? Eu evitaria o máximo ter que partir para essa decisão, mas se não tiver outro recurso, eu teria coragem de fazer isso. Eu só não teria coragem, tá, de eu estar passando fome e, puxa, será que eu aceito a marca da besta? Porque se eu aceitar, eu vou ter um salário, uma renda básica, vou ter comida, né, vou ser acolhido pelo mundo, vou ser considerado um cidadão, né? Gente, tem coisa que é inegociável, tá? Para mim isso é negociável, para você espero que sejam também, tá? Tem coisa que não dá para você dar um jeitinho, não tem, mano, é sofrer, entendeu? É você suportar, ser fiel até o fim, você negar a si mesmo, você tem coisa que não tem como negociar, entende? Eu sei que tem pessoas que na fome elas roubam para comer e não por prazer de roubar, de assaltar, tá? Tem pessoas que por causa da fome roubam para comer. Tá errado, tá errado. Tá errado. A gente consegue entender. Só que Deus não vai entender, no sentido, né, da força de expressão, Deus não vai entender o seu argumento. Ah, Deus, eu aceitei a marca porque senão meu filho passa fome, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Não tem. Entende? Isso já é um assunto muito sério, que não é um assunto que eu estou tratando aqui nesse podcast, aqui especificamente, tá? Mas é bom a gente deixar isso claro, tá? Agora, voltando à questão do apagão. Eu não creio, tá? Por que eu não creio? Nem eu sei. Mas eu não creio que vai acontecer um apagão mundial, né, nesse ano no Brasil, né? Porque aquilo que a gente crê é baseado em comprovações, tá? Então a gente só crê em algo se aquilo tem uma certa comprovação. Às vezes nem tem comprovação, mas corrigindo, argumento da autoridade, tá? Se a maioria crê, se a maioria diz que pronto. Eu tenho que crer, mesmo não tendo comprovação, tá? Os ateus gostam de usar esse argumento. Ah, vocês creem em Deus porque vocês foram crescidos no Brasil, é um país católico, cristão e tal, sei lá o quê. E em parte, realmente, muitos de nós creem em Deus por causa disso. E que bom, porque a Bíblia diz, instrui a criança, né, no caminho, e quando ele crescer não se desviará, tá? Instruir, não é simplesmente ser filho de pastor, igual você vê e tem, né, filho de pastor que é desviado, tá? Mas, de certa forma, tem filho de pastor que é desviado e foi instruído. Mas por que ele se desviou? Porque a instrução não anula a opção que a pessoa tem de abandonar o caminho, tá? Mas o que se espera é que você, instruindo a pessoa no caminho, ela não vai sair, não tem por que sair. Ela foi instruída. Por que ela vai para outro caminho que é ruim? Entende? É a lógica, tá? Quando a Bíblia diz isso, não é que ela está afirmando que é impossível acontecer. Não é impossível acontecer, a gente vê o que acontece, o que aconteceu. Filhos de pastor, filhos, sei lá, e foram para outro caminho, mesmo tendo uma instrução correta. Só que eu penso o seguinte, a maioria desses que se afastam, desviam do caminho, não tiveram uma instrução correta, tá? Ah, eu ouvi falar de Jesus, tá? Eu sei da história de Noé, né? Eu sei da Arca de Noé, sei o que. Ah, meu pai prega. Cara, isso aí, você tem um conhecimento? Tem, mas, entende? Tem certos ensinamentos, né? Denominacionais, né? Que meio que não é um ensinamento. A pessoa vai aprender alguma coisa, vai, porque cita ali um versículo, prega uma mensagem, tal, né? Mas o instruir no caminho, né?
isso que você imagina. Hoje eu vou ver uma pregação aqui no YouTube, vou ver a palavra de Deus, pronto. Amanhã você vai ver a palavra de Deus de novo. Tá, você está aprendendo alguma coisa, né? Seja bom, seja ruim, né? Tá aprendendo. Mas você foi instruída. Você entende? Instruir é algo além desse formato que a gente entende como pregação, tá? Nossa, mas temos aí os reformados, né? A heresia calvinista que combato tanto, mas eles têm um pé mais na palavra. Não, não tem tanto assim não tem. Sabe por que não tem? Porque negam a eficácia da palavra, negam os dons espirituais, tá? Pregam a heresia absurda, né, do calvinismo, né? Não tem tanto pé assim na palavra. O diabo conseguiu fazer eles acreditar que eles têm um pé na palavra. Nós somos da palavra. Que palavra é essa sem poder? Porque a palavra de Deus é poder, ela vive eficaz, entende? E os pentecostais, que tanto poder é esse que eles falam, mas cadê a palavra? Pois é, tem que acompanhar uma coisa e tem que acompanhar outra, as duas asas, entende? Não é que o pentecostal não tenha poder, não é que o reformado não tenha palavra, de fato, eles têm fragmento da palavra, tem poder de Deus, mas falta poder de Deus. Por que falta? Porque falta a palavra. Por que os calvinistas reformados, né, falta poder? Porque também falta a palavra. Pois é. Nossa, mas e você? Pois é, tá faltando palavra. Pois é. Você acha que não tá não? Pois é, tá faltando. Com toda a instrução que eu tenho, tá faltando. Eu digo que falta mais em mim é prática da palavra, tá? Tá faltando mais prática. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tô lutando para fazer, tá? É uma luta. O primeiro passo é você reconhecer. Você reconhecer que está errado, seja em algum ensinamento herético que você tem ensinado, que você aprendeu, ou seja, você tem errado em falta de observância, de cumprimento dos mandamentos, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande em relação ao pecado da cobiça. Não digo em relação ao dinheiro, tá, gente? Confesso para vocês que eu não tenho medo de ficar rico, tá? Se eu ficar rico eu vou pro inferno, porque a Bíblia diz, realmente a Bíblia diz. É mais fácil, né? Ali é um camelo entrar pela agulha, mas não um camelo de camelo, tá? Tem uma outra explicação para isso, tá? Do que um rico entrar no reino do céu, realmente, isso é fato. Por quê? Porque a maioria dos ricos, eles amam o dinheiro. Agora, tem aquele grupo de ricos que não ama o dinheiro, que no caso sou eu, Abraão, quem mais? O Davi. O problema de Davi não foi dinheiro, Davi era rico, riquíssimo, né? Era rei. Onde era a fraqueza de Davi? A cobiça dos olhos em relação a mulheres. Pois é. E eu tenho essa fraqueza, infelizmente, tá? Eu tenho essa fraqueza. Então é uma área assim que eu tenho lutado bastante para cumprir a palavra nesse sentido. É muito difícil para mim, tá? Nossa, que peninha dele, é muito difícil para ele. Nossa, que peninha dele, é muito difícil para ele. Pois é. Pois é. Uma coisa não anula a outra. A dificuldade existe, mas a dificuldade não vai fazer Deus passar a mão na minha cabeça, tá? Agora, eu me esforçando, reconhecendo que estou errado, buscando a mudança, eu tenho certeza que o meu advogado, ele tá me defendendo. Eu tenho certeza que o sangue dele, que a graça dele me cobre e me alcança, tá? Agora, se eu entregar os pontos, não tem problema não, tem nada a ver não. É assim mesmo, Deus entende. Eu nem me importo mais, não me esforço mais, não oro, não jejuo, não busco mudança. Como que eu vou ser salvo? Se eu não estou buscando arrependimento, como que eu vou... Entende? Então, existe uma diferença entre você que está lutando contra um vício, contra o pecado, você reconhece que errado você quer abandonar, ainda que você não tenha abandonado, e entre você simplesmente, uma vez salvo, salvo para sempre, hipergraça, né? Calvinismo disfarçado, né, de hipergraça também, né? Porque afinal, né, eles são os escolhidos, né? Afinal, Deus decreta tudo. Eu não vou falar isso abertamente, né? Mas eu sei muito bem os pensamentos que se passam na cabeça desse povo. Não de todos, né? Tem os calvinistas assim mais, né, menos perversos, né? Tem, né? Tem os calvinistas ignorantes, né? Tem. Assim como tem pentecostal que faz meninice e criancice por ignorância. A pessoa não está nem sendo usada por Deus, mas ela vai lá e entende que tem que fazer aquele movimento, ou tem que falar aquela frase,
E deixando bem claro que os movimentos espirituais, eles são uma realidade, tanto da parte da luz quanto da parte das trevas. Quando a parte humana, né, você consegue imitar, girou ali, por que eu não consigo imitar? Consegue. Falou tal frase, tal sílaba, você consegue imitar. Consegue. Aí ser já é diferente, né? Existe o dom de línguas espirituais, tá? E línguas idiomáticas. Então a língua não é somente igual os calvinistas falam, não, é línguas idiomáticas. A Bíblia é muito clara, existem dons, existem línguas espirituais, cânticos espirituais, tá? Existe aquele que fala em mistério para Deus. Se você falar inglês, japonês, que mistério é isso? Mistério pra gente, né? Que é português, né? Que é brasileiro, né? Mas me diz, que mistério é esse? Qual a necessidade? Qual a necessidade, cara? Se falar em mistérios é falar em uma língua diferente, né? Então por que cita mistério, gente? Né? Vamos raciocinar, né? E existe realmente, tá? A língua idiomática, tá? Existe vários tipos de falar em línguas, né? E todos eles, né, que estão na palavra de Deus são verdadeiros, tá? E não é porque tem grupos pentecostais que são usados por espíritos de engano, ou eles mesmos, né, acham que estão sendo usados por Deus, e não é por causa disso, isso não vai anular o verdadeiro falar em línguas. Isso não vai anular a verdade que o Espírito Santo, ele concede dons de línguas espirituais e também de línguas idiomáticas, tá? Uma coisa não anula a outra, tá? Uma das estratégias do diabo é simplesmente destruir, né? Tentar destruir argumentos, né? Fatos da palavra de Deus. Como que ele consegue, como ele tenta fazer isso, né? Criando esses espantalhos, né? Aí é o argumento que os calvinistas usam. Olha, tá vendo esse povo pentecostal? Olha quanta heresia, olha quanta meminice, olha sei lá o que, olha quanta falsa profecia. Aí eles entendem, realmente, esse negócio de falar línguas, né, não é bíblico não, né? Vamos ficar, né, só com os idiomas mesmo, mas não precisa usar mais. Hoje a gente consegue aprender inglês ali né? Hoje não precisa mais, tem internet, tem... aquilo foi para aquela época. Aí vai dando um jeitinho, quando você vai ver, eles negam a própria palavra, né? Pois é. Vai ficar nessa guerrinha infantil, né? De pentecostal, falando mal de reformado, falando mal de pentecostal, e o diabo batendo palma. Ele conseguiu criar, ele criou, né? Uma estratégia que está funcionando. Pois é, está funcionando. Irmãos contra irmãos, como diz o Filho G3, né? Depois da guerra, né? Qual é o nome da... nem lembro. Quem vencerá uma guerra entre nós, uma guerra perdida, né? Veja a ruína de uma guerra entre nós, né? Bom, é uma realidade, acontece, né? Essa guerra entre nós, porque um defende uma coisa, outro defende outra, mas a verdade é uma. Jesus disse, eu sou o caminho, é verdade, é um caminho e uma verdade, não é dois, não é três, nem mais. Então como que a gente, não, cada um tem uma visão teológica, não tem esse papo de visão teológica, não tem essa de cada um ter uma visão, não existe. É a visão, acabou, mas quem está com a visão correta? Pois é, um lado defende ter a visão correta, e o outro também, aí fica nessa degladiação, afinal quem está? Eu vou ter que dizer, sem soberba, eu sei quem está com a visão correta, eu sei. Você vai dizer que é a Bíblia é óbvio que é a Bíblia, né? Fato, todos eles sabem que é a Bíblia. Só que eles falam que a visão deles é a visão da Bíblia. Pois é. E a mesma resposta que eles falam é a mesma que eu falo para vocês. A visão correta está comigo. Calma. Gente, ninguém sabe 100% de tudo. É óbvio que cada visão teológica, tá, vai ter acertos, vai ter erros. Tá? Na visão pós-tribulacionista existe muitos acertos, muito mais do que a visão pré, isso é fato. Só que na visão pós-tribulacionista existe divergências de pós-tribulacionismo. Ou seja, ninguém tem um pós-tribulacionismo 100% correto. O pré-tribulacionismo, por si só, já é, né, uma heresia. Só que eles têm argumentos verídicos. Jesus vai arrebatar a igreja? Vai. Isso é fato. Onde que ele vai perseguir aqueles que estão na terra? Vai.
Isso é fato, entende? Agora, o pós-tribulacionismo que eu prego, ele é mais correto do que outros que pregam outros tipos de pós-tribulacionismo. Mas como você sabe disso? Existe uma coisa que não tem como ser adulterada. É simplesmente qual é a cor do sol? O sol é amarelo. Hoje está mais branco, hoje está mais perto laranja, tá? O sol é amarelo, tá? Às vezes está um pouquinho mais branco, um pouquinho mais laranjado. Alguém enxerga o sol verde? Não. Pode ser que um dia o sol fique verde, não sei, né? Haverá sinais nos céus, na terra, né? Mas por padrão, alguém enxerga o sol verde? Não enxerga. E se alguém se chamar que o sol está verde? E aí? Me diz. Pois é, a pessoa se chamou que o sol está verde, então fazer o quê? Perdeu o debate. Pois é, aí dá a impressão que a gente perdeu o debate. É o que acontece nessas guerrinhas, né? Essas guerrinhas de segunda série, de quinta série, tá? É o que acontece. Agora, por qual motivo a pessoa está enxergando o sol verde? Pode ter alguns motivos. Um é que ela está com um problema na sua visão, né? Aí simplesmente, o mecanismo, tanto espiritual quanto físico, tá? Que causa, que tem ali que é responsável pela cor amarela, ele trocou aquela cor amarela, né? Pela verde, tá? Simplesmente é igual esses efeitos que tem aí, de tela, de computador, de celular, que você consegue trocar a cor, inverter e tal, essas paradas todas aí, né? Pode ser que ela está com uma doença, ou seja, ela está com um problema mental, espiritual, uma cegueira espiritual que está dificultando ela enxergar a escatologia, a visão bíblica correta, não somente a escatologia, mas outros assuntos. Ou então pode ser uma situação que já é a situação praticamente irreversível. Ela realmente está enxergando que é amarelo, só que ela fala que é verde. Por que ela fala que é verde? Porque ela não quer aceitar que é amarelo. Entende? É por puro orgulho, soberba, ego, perversidade, tá? Então esses são alguns motivos. Eu comecei falando de apagão, já entrei nesse assunto, gente. Graças a Deus, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Porque eu não sei se é Deus que faz eu por esse caminho ou se é minha mente que porque eu gosto tanto de escatologia, que não sei, gente, eu não sei. Eu não sei se é Deus que faz eu ir por esses caminhos, ou se é eu que estou aqui perdendo o foco. Bom, seja lá se é Deus ou se é eu, não sei. De qualquer forma, toda a glória e honra a Deus, não para mim, tá? Mesmo que se for minha cabeça, nossa, eu não tenho capacidade de... Eu me criei, eu decidi, Fábio, não, Deus me criou, Deus decidiu me criar. Nossa, mas você é tão inteligente. Mas quem me deu inteligência? Deus. Mas eu aprendi sozinho? Não, Deus usou pessoas. Ou seja, aquilo que Paulo falou. Um planta, um rega, mas quem colhe é Deus. Entende? Então até aquilo que a gente falando, Deus ele usa, até mesmo quando a gente toma alguma decisão. Deus usa. Você quer ver isso? Jesus falou: ide, pregar o evangelho, ide, expulsar demônios. Tipo, você vai esperar Deus ir lá e tomar você? Não, você tem que ir fazer. Só que Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, até aquilo que a gente faz é uma capacitação por Deus, tá? Então, mesmo quando a gente está fazendo, tipo, Deus não tomou, Deus não está usando, mas meio que não, é uma forma de Deus usar. Você sabe que está fazendo certo? É o correto? Deus está te usando. Mas é você que está se controlando, mas é Deus que está te usando. Porque você está fazendo certo, você está fazendo correto. Entende? Você está fazendo aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus mandou. E vezes acontece do diabo usar a gente. E o diabo não está possuindo a gente, não possui a gente, mas porque você fez o errado. Entende? Pois é uma dura realidade. É uma dura realidade. Esse tipo de pessoa ser usado pelo maligno, infelizmente qualquer um pode ser usado. Pedro foi, tá? Infelizmente. Mas existem formas que a pessoa, ela dá tanta legalidade, igual Judas, que Judas ele era ladrão. Ele roubava o dízimo e oferta para quê?
para ajudar os pobres. Não. Pegar o dízimo e oferta para ele. Simplesmente para ele. Entende? Por seu benefício próprio. Vendeu Jesus. Por quê? Para você ver o nível de maldade, de ganância, de perversidade absurda, né? Por causa de dinheirinho, né? É um retrato, infelizmente, de muitos que a gente vê hoje, que só cantam, são pregos se tiver o 2.000, 3.000. Não, se for 3.000 é pouco, 3.000 para mim é pouco, 2.000 é pouco, né? Ou seja, é o retrato de muitos aí que estão servindo ao evangelho como Judas. Jesus escolheu, mas é ungida, profetiza, Deus ungiu, mas tá tomando postura de Judas. Porque se não tiver o dinheirão, né, vamos falar a verdade, se não tiver o dinheirão, não vai, não canta, não prega, não profetiza. E aí? Se assumiu como Judas, se assumiu como bode, como joio. Pois é. E é usado por Deus. Nem sempre o pilantra, né? Pilantra não, vamos usar, nem sempre aquele que está, né, sendo mercenário, né? Está sendo usado por diabo. Está sendo usado por Deus, mas porque está interessado no lucro, né? Na tesouraria, no dízimo, na oferta, tá? Isso é diferente, tá? Não vamos confundir com o cristão sincero, que no meu caso sou eu, espero que seja você também, que a gente necessita da ajuda da obra de Deus. Sempre aconteceu no Antigo Testamento. O dízimo e a oferta era também para órfãos, viúvas, necessitados, pobres, músicos, levitas, porteiros, cantores, sacerdotes, templo, ou seja, era para todos, o benefício de todos. E a Bíblia diz que o trabalhador diga do seu salário, que aqueles que pregam o evangelho merecem duplos honorários, né? Dupla honra, né? Os próprios apóstolos eles citam que eles podem solicitar ajuda, não exigir, porque a oferta é voluntária. Eles poderiam solicitar ajuda da igreja, mas o que eles decidem fazer para não pesar as ovelhas, para não ficar sugando lá das ovelhas? Vamos trabalhar, vamos dar o exemplo? Pois é, o que os apóstolos faziam. Agora, quando era uma situação extrema, né, eles solicitavam, assim eu imagino, né, que eles solicitavam ajuda da igreja, tá? E a igreja prontamente, sem eles pedir, a igreja sabia, né, da fidelidade dos apóstolos, a igreja prontamente ia lá, a própria Bíblia diz, né, que a igreja primitiva compartilhava os seus bens uns com os outros. Por quê? É porque não era todo mundo rico. Nossa, então o devorador estava agindo naquela igreja, né? Tinha devorador, porque se era todo mundo rico, então só podia ser devorador, né? Será? Será que o devorador... Não, porque se fosse devorador, eles não estariam compartilhando uns com os outros, não estariam tendo gratidão. Porque o devorador, ele age para a pessoa não ter gratidão, né? Entende? E eles mesmo com pouco estavam compartilhando. Então não é devorador, tá? Ou seja, você ser honrado, você receber uma ajuda, né? Você que é pastor, você tem um salário, você que é músico, serve na igreja, né? Você receber oferta, ou ter um salário fixo, porteiro, você que lava a igreja, sei lá o que, mano, não tá errado, tá certo, tá muito certo. Só que essa não é a nossa motivação. A prova disso, né? Eu digo por mim. Quantos anos eu tô tocando na igreja e não ganho nada? Agora que eu comecei a ganhar umas ofertas de vez em quando, tá? Não tem um valor fixo mensalmente, tá? Entende? Então, pessoal, o áudio já vai, né, perto de 30 minutos, né? Entrou o assunto apagão. Eu acredito, tá? Que Deus usou esse assunto do apagão, mas que o principal que Deus estava querendo falar não era um apagão, tá? Na verdade, se a gente deixar de cumprir essas ordenanças, a gente tem um apagão espiritual. Pois é. Existe a realidade de um apagão físico, isso vai acontecer, fato, mas a gente não pode, esse a gente consegue impedir. Apagão espiritual, a gente não pode sofrer um apagão espiritual. Porque quando você pratica um mercenarismo, quando você também não cede, tipo, a ovelha só quer ficar com a lã. Se a ovelha, ela não deixar o pastor pegar um pouco dela, não toda, porque senão a ovelha vai ficar desprotegida, mas se a ovelha, já vai aquela ovelha gorda, cheia de lã, que ela atrapalha ela, assim como se ela ficar sem lã também atrapalha. Ou seja, se a gente também não for, né, uma pessoa que oferte, uma pessoa que tem bom coração, né, isso também é um apagão espiritual. Não é somente aquele que rouba, tá? Mas aquele que deixa de estender a mão, de ajudar o irmão que está precisando. Isso é ingratidão. Isso causa um apagão espiritual também. Tá bom, gente? Então, a gente não pode deixar
o apagão espiritual acontecer na nossa vida. Amém? E o apagão físico vai acontecer, tá? Querendo ou não, vamos se preparar.